Avançamos para a análise neste Guerra e Paz com a Daniela Nunes, analista de política internacional. Daniela, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Olá, viva Germano. Daniela. Pergunto-te exatamente isso. Que cessar-fogo é que há? Há cessar-fogo? Há perspectivas das negociações, começando em Islamabad no sábado, poder haver algum tipo de caminho para ele? Olá, Germano. Boa noite, Marisa, para quem nos vê e ouve também. Olha, eu acho que este cessar-fogo, ele não deve ser lido como um ponto de chegada a lado nenhum. Ele deve ser lido, na verdade, como um instrumento tático. Quer dizer, eu acho que é óbvio para toda a gente que nós não estamos perante um acordo estável, muito menos perante um prelúdio para uma paz sólida na região do Médio Oriente. Nós estamos, sim, perante um acordo que é estritamente funcional, que serve para ambas as partes se reorganizarem e recalibrarem um conjunto de recursos e um conjunto de estratégias. E desde logo porque o conflito não só continua ativo, como nós temos visto pelas imagens, mas também e sobretudo porque as motivações mais antigas, as razões ancestrais deste conflito, elas permanecem intactas, não é? Nós, se escavarmos até às profundezas daquilo que opõe, por exemplo, israelitas e iranianos, nós encontramos motivações de ordem existencial e que não vão desaparecer com Trump nem com Netanyahu, aliás, pelo contrário. Agora, isto não invalida, obviamente, que ambas as partes, israelitas e também americanos, claro, e iranianos, beneficiem deste cessar-fogo e queiram sentar-se no sentido de o arranjar, não é? Até porque ele, ele existe e mesmo que tenha sido por algumas horas, elas serviram para gerir, pelo menos para gerir a intensidade da escalada. Portanto, eu acho que não se trata de um cessar-fogo que, muito surpreendentemente, falhou muito rápido. Eu acho que é um cessar-fogo que temos aqui que obviamente só ia durar até ao próximo golpe, não é? Porque a guerra e as motivações principais da guerra, elas não desapareceram nem vão desaparecer tão brevemente assim. Há pouco referiste uma expressão muito importante, é que é uma questão existencial para israelitas e iranianos, mas não é para americanos. Isso faz diferença no leque de decisões neste momento, não é? Sim, isso faz diferença sobretudo quando a questão que se levanta é: será que Bibi Netanyahu conseguiu cegar de tal forma Donald Trump que o fizesse investir num conflito, numa guerra que não é dele? Bom, mais ou menos. Eu já o disse aqui várias vezes no Now, que acho que Donald Trump foi altamente instigado por Netanyahu a começar esta guerra. Desde logo porque para Netanyahu, quanto mais guerras, melhor. As guerras para Netanyahu, quer esta, quer aquela que está a travar no sul do Líbano, quer também aquela que ainda está a acontecer em Gaza, são autênticos seguros de vida. Quando este homem parar de travar guerras, ele morre politicamente, não é? Portanto, aqui o chefe da diplomacia do Irão acaba de dizer exatamente isso. Diz que ele continuar a guerra no Líbano, mesmo depois do cessar-fogo no Irão, é para adiar, voltar ao julgamento por corrupção. Claro, com certeza. E, portanto, eu acho que Trump, nesse sentido, poderá ter sido instigado, enganado, se quisermos usar o termo, por Bibi Netanyahu. E é justamente por essa razão que tu dizes, para Israel, o Irão será sempre uma ameaça existencial. Desde logo, e este é um argumento que tem sido usado por vários analistas e comentadores, numa das maiores e mais emblemáticas praças de Teherão está um relógio com um countdown para o desaparecimento de Israel e, portanto, consequentemente, dos israelitas. E, portanto, esta é uma ameaça... Deixa-me só interromper para dar conta aos telespectadores do Now que nos acompanham. Aqui há uma publicação que tem poucos instantes de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, aqui a avisar o Irão para não ter planos de cobrar taxas nesta rota marítima do Estreito de Hormuz e também aqui a dizer que o petróleo vai passar por aquela rota marítima, quer o Irão facilite ou não essa passagem. Mas para já fica o essencial desta publicação muito recente. Sim, e que Marisa não é propriamente a confirmação e a imagem de um momento de cessar-fogo, não é? Isto foi publicado pela mesma pessoa que há menos de 48 horas festejou a paz no Médio Oriente pelo cessar-fogo fantástico que conseguiu. Num dia de grande vitória. E agora está a deixar este aviso a uma coisa que já estava a acontecer, que é o Irão cobrar portagens. Porquê é que Trump aparentemente faz isso? Porque a partir de últimas horas
entrou na equação de Trump para Hormuz, os Estados Unidos se juntarem nessa possibilidade de taxar Hormuz, que é uma coisa extraordinária. Daniela, podes Estava só a concluir para dizer que, de facto, esta guerra e o Irão é uma questão e uma ameaça existencial para Israel, mas não é para Trump. E eu acho que é isso que Trump lhe faltou considerar, é que há, porventura, uma divergência na importância relativa que o Irão tem para israelitas e para americanos, que ele não teve em linha de conta. E, obviamente, esta é a relevância da ameaça iraniana para os americanos é muito inferior à relevância da ameaça iraniana para os israelitas. E que perspectivas tens para as negociações a partir de sábado em Islamabad? Olha, muito poucas. Enfim, não queria também fazer aqui uma leitura demasiadamente pessimista, mas a verdade é que me parece, e aliás, e como tu estavas a dizer, é quase irónico ver esta publicação na sequência do que tem sido uma narrativa muito heterogénea, muito matizada. Portanto, a retórica de Trump em relação ao que vai acontecer com o conflito no Irão é uma retórica muito dúbia, desde logo porque começou por nos oferecer um universo temporal de 4 a 5 semanas e começou por nos vender, muito bem vendida, a narrativa de que estava tudo controlado e a guerra estava, portanto, os Estados Unidos seriam bem-sucedidos neste conflito, esquecendo-se que o Irão iria usar um trunfo que vai, na minha opinião, continuar a usar. Essa é a sua principal alavanca estratégica, que é precisamente o Estreito de Hormuz, com ou sem portagens. A verdade é que o Irão não precisa de fechar parcial ou inteiramente, não precisa de bloquear parcial ou inteiramente o Estreito de Hormuz para conseguir tirar dividendos do tremor de terra que se faz sentir do ponto de vista da economia e do setor energético global, não é? Portanto, quando se me perguntares assim, o Irão está a perder a guerra porque a sua capacidade militar, as suas capacidades no terreno são inferiores às de israelitas e americanos. Bom, de facto, militarmente, o Irão é capaz de estar um bocadinho na modo baixo. Mas a verdade é que, do ponto de vista daquilo que o Irão está a conseguir fazer ao mundo inteiro, portanto, se quiseres, do ponto de vista estratégico, se é que este é o termo mais adequado, o Irão não está nada na modo baixo, está sim na modo cima. E está a conseguir fazer uma coisa que tem uma ligação muito interessante com o artigo que há pouco estavas a sugerir, que está a alimentar gradualmente a raiva dos americanos. E isso é muito importante, desde logo, será muito importante para Donald Trump. Eu hoje ouvia-te aqui, Germana, à tarde, num comentário, a dizer que as pessoas não têm memória que chegue para 7 meses, quanto mais, portanto, não têm para 7 dias, quanto mais para 7 meses. Exatamente. A propósito das eleições intercalares nos Estados Unidos. Estavas atento. Não sei se... Estava muito atento. Estou sempre atento ao que tu dizes. Eu não sei se estou tão otimista como tu e não sei se estas eleições não têm o destino traçado ou se Trump não terá mesmo o destino traçado nestas eleições com tantos meses de antecedência, porque a verdade é que o descontentamento nos Estados Unidos, quase 70%, uma sondagem da CBS com para aí 2 semanas, indica que quase 70% dos americanos, mais de 2/3 dos inquiridos, portanto, não só não concorda com esta guerra, como acha que nunca entendeu verdadeiramente as motivações desta guerra e a presidência e a administração Trump nunca teve a preocupação de se dirigir às pessoas, ao eleitorado e explicar: nós vamos entrar no Irão, nós vamos atacar o Irão, seja de que forma for, porque isto e isto. E isso é uma traição em relação a todos aqueles que votaram em Trump, obviamente. E como é que vês o facto de ser J.D. Vance a liderar a comitiva americana nas negociações e ele que aparentemente das posições de topo na administração foi o que esteve mais contra esta guerra? Pois, essa é uma... Aliás, a narrativa desta administração, como eu estava a dizer, é toda ela muito heterogénea e muito matizada devido também àquilo que é dito, por um lado, umas vezes por J.D. Vance, outras vezes por Donald Trump, outras vezes por Marco Rubio, que geralmente faz aqui o papel de polícia bom. Portanto, aquilo que prevejo é que... quer seja J.D. Vance a tomar aqui a dianteira do que for o curso deste conflito no futuro, quer seja o próprio Donald Trump, o que vamos continuar a ver é um historial de diz que disse, é um historial de primeiro a cessar fogo, mas 3 ou 4 horas depois... Mas não reforça a ideia que a administração quer é sair o mais rápido possível? E encontrar uma saída?
Eu acho que esta administração quer sair o mais rapidamente possível, mas não é por razões estritamente ou exclusivamente ligadas ao conflito no Irão. É sobretudo uma questão de gerir o universo interno que está completamente em ebulição dentro dos Estados Unidos. E se J.D. Vance, porventura, tem algumas pretensões eleitorais para o futuro, no sentido de vir a ser, por exemplo, presidente, é bom que faça melhor figura do que Donald Trump está a fazer no âmbito deste conflito. Mas, em última análise, sabemos que quem decide é Donald Trump, sim. não é? E se ele também quiser cortar o pio a J.D. Vance, não tem problema nenhum em fazê-lo, não é? Sim, alguém que na mesma conferência de imprensa disse ao mesmo tempo que o regime não tinha mudado e que mudou, ou que na mesma publicação diz que o Irão que pode ser obliterado, a sua civilização, mas ao mesmo tempo no fim diz God bless the Iranians. Portanto, enfim. Agora que falaram do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance disse, Daniela, que foram os iranianos que não perceberam que o Líbano, os ataques no Líbano, não estavam incluídos no acordo de cessar-fogo. Mas quando se faz um acordo, todos os detalhes, calculo eu que sejam revistos e lidos ao mais alto nível. Qual das partes aqui é que terá falhado nessa revisão? Eu acho que esta confusão revela... Deveria ser assim, como estás a descrever, Marisa, mas eu acho que esta confusão revela uma coisa que é mais ou menos transversal a todos os conflitos modernos, os conflitos novos. Parece que qualquer forma de acordo de paz ou qualquer forma de trégua é construída de forma muito ambígua de propósito. E para quê? Agora nestes tempos que correm ou com o Donald Trump? Nestes tempos que correm, com ou sem Donald Trump, e no caso de Donald Trump, então, quer dizer, esta lógica é altamente exacerbada. É parece que os textos são construídos com aquelas vírgulas que alteram completamente o sentido da lei para que cada um interprete a lei da forma que mais para que haja lhe várias convém. interpretações. Exatamente. E este tipo de ambiguidade permite o quê? Permite duas coisas que depois entram, obviamente, em colisão. Primeiro, permite avançar com o acordo, porque aparentemente ambas as partes gostam do acordo e portanto, o acordo parece-lhes viável. Mas depois também permite outra coisa, que é criar conflitos sobre o não cumprimento e a não viabilidade no futuro do acordo. Não é aquilo que estamos a ver agora. Foi relativamente fácil e relativamente rápido chegar à assinatura de um acordo que agradasse ambas as partes, americanos e iranianos. Mas depois também foi rapidíssima a forma como, em meras horas, não sei quantas, mas talvez 5, 6, 7 horas... Esse cessar-fogo foi violado. Esse cessar-fogo foi violado por causa da questão do Líbano. Portanto, quer dizer, cada um interpreta o texto à sua maneira. Porventura, a questão do Líbano não está tão clara assim, quer dizer, o Líbano estar ou não estar incluído, parece-me que não é uma questão, não é uma matéria para a criação de dúvidas. Ou está incluído ou não está, não é? Há de haver uma lista muito concreta, eu não vi este texto, mas... Neste momento não há nada que os una, não é? J.D. Vance, estamos agora a ver na frase, isola o Líbano do acordo e o Irão exige o Líbano no acordo. Portanto, vão ter que negociar muito em Islamabad. Claro, não te esqueças que, e desde logo essa é uma das principais razões, certamente, para o Irão tomar esta posição, é que um dos grandes braços armados deste regime em Teherão está estacionado precisamente no Líbano, não é? E nós sabemos que Israel não está a poupar de forma nenhuma, enfim, nem Beirute, nem toda aquela região sul, por razões que são evidentes, nem o próprio Hezbollah. E, portanto, o Irão está, claro, a fazer a sua parte, não é? Mas é estranho que apesar desta ambiguidade que eu estou aqui a sublinhar e que me parece que é transversal a um conjunto de guerras que estão a acontecer neste momento no mundo, quer dizer, é um bocado estranho, não é? Isto não estar claro, não ser uma questão... óbvia, estampada no papel. E muito rapidamente, Daniela, de que forma é que sai o Irão desta guerra de quase 40 dias? De todo este processo iniciado a 28 de fevereiro? Eu não queria repetir-me, mas acho que já respondi, pelo menos parcialmente, a essa pergunta. Eu acho que o Irão, ao contrário dos Estados Unidos, para nós dizermos que o Irão... para o Irão ganhar alguma coisa, só precisa de não se render e só precisa de não estar a perder, ao contrário dos Estados Unidos, que para ganharem este conflito e para se dizerem vitoriosos, como Trump se diz,
tem realmente que fazer com que o Irão perca. E eu acho que o Irão está a levar vantagem? O Irão está a ter ganhos e a tirar vantagem significativa do ponto de vista estratégico desta guerra, desde logo porque está a conseguir afetar o mundo inteiro. O Estreito de Hormuz é aqui uma cartada que os Estados Unidos não vão poder jogar e que o Irão vai certamente continuar a jogar, com ou sem acordo de paz, com ou sem cessar-fogo. O Irão tem conseguido resistir, o Irão tem conseguido surpreender esta administração que se julgava mais papista que o Papa e que afinal está a ter duras dificuldades em chegar a acordo com um regime que Donald Trump começou por vender como sendo mais inteligente e mais moderado, mas não é mais inteligente nem mais moderado coisa nenhuma. Quer dizer, até pode ser mais inteligente, porque eu não conheço o novo líder do Irão, pode até ser mais inteligente do que o pai, mas certamente não é menos radical que o pai e não está menos enfurecido do que o pai. E outra coisa, tem a morte de um pai para vingar. E disse hoje que vai vingar de a um morte pai do pai. E de mais elementos da família, naquele ataque logo a 28 de fevereiro.